Bom dia, Ana. Bom dia, Daniele. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo. Hoje vamos tratar sobre o caso de Lázaro Barbosa de Souza, que foi o criminoso brasileiro que ganhou notoriedade em junho de 2021, após matar 4 pessoas de uma mesma família que residiam em uma chácara localizada no INCRA 9, bairro da região administrativa de Ceilândia, no Distrito Federal. Invasões de fazendas, reféns, esconderijos em grotas, carros queimados e abandonados, troca de tiros com policiais. Ao longo de 20 dias, Lázaro Barbosa de Souza, de 32 anos, suspeito de ser um serial killer com assassinatos cometidos na Bahia, Distrito Federal e Goiás, cometeu uma série de assassinatos enquanto fugia de uma força-tarefa formada por mais de 200 policiais. A fuga de Lázaro começou em 9 de junho. Nesta data, o criminoso invadiu a chácara de Cláudio Vidal, na região do INCRA 9, em Ceilândia, Distrito Federal. No local, ele matou Cláudio e seus filhos, em uma ação que durou cerca de 10 minutos. No momento da fuga, Lázaro fez Cleonice Marques, de 43 anos, esposa de Cláudio, refém, e a sequestrou. Logo após a entrada do bandido na casa, ela teria feito uma ligação para seu irmão, pedindo por socorro. Sua família chega momentos depois, mas encontra apenas os corpos de Cláudio e seus filhos. O corpo de Cleonice foi encontrado 3 dias depois em um córrego próximo ao Sol Nascente, no Distrito Federal. Ainda em 9 de junho, já em fuga, Lázaro roubou uma chácara em Ceilândia. Ele é apontado como criminoso que rendeu o caseiro, o dono da propriedade e sua filha. Na manhã do dia seguinte, 10 de junho, Lázaro Barbosa invadiu outra residência a apenas 3 quilômetros de distância da chácara da família de Cláudio e Cleonice. Ele teria mantido a dona da casa, Silvia Campos, de 40 anos, e o caseiro, Anderson, de 18 anos, sob a mira de sua arma durante 3 horas e os obrigado a fumar maconha. O fugitivo também teria roubado cerca de R$200 e celulares antes de deixar o local. Em 11 de junho, Lázaro teria roubado um carro e feito mais um refém. Com o veículo, ele teria ido para Copalzinho de Goiás, onde abandonou e queimou o veículo. No dia seguinte, enquanto os policiais encontravam o corpo de Cleonice, Lázaro invadia uma residência nos arredores de Lagoa de Samuel, na zona rural de Copalzinho. No local, ele teria feito um caseiro refém. Ainda em 12 de junho, o serial killer invadiu mais uma propriedade e atirou contra 3 homens. Nessa casa, ele teria roubado armas de fogo. De acordo com o secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, a munição e armamentos de Lázaro foram roubados de um militar da aeronáutica nessa residência. Os policiais estiveram perto da apreensão de Lázaro no domingo, dia 13. Nessa data, o criminoso roubou um carro e o abandonou após ser avistado no bloqueio das forças de segurança. De acordo com os investigadores, Lázaro fugiu para o mato e no carro foi encontrado um carregador de munição. Houve troca de tiros. Outro tiroteio ocorreu no dia seguinte, 14 de junho. Dessa vez foi contra um fazendeiro na região do distrito de Edilândia, na zona rural de Cocalzinho. No dia seguinte, uma família foi feita refém e levada para a beira de um rio. Eles foram salvos pela polícia após terem sido acionados pelo celular de uma das vítimas. Na troca de tiro, o policial levou 2 tiros de raspão no rosto. Nessa quarta-feira, dia 16, foi visto por um morador da região. Na ocasião, Rodney Miranda, secretário de Segurança Pública de Goiás, afirmou que o serial killer estava cansado, com fome e acuado. Na quinta, o ministro de Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, ofereceu 20 agentes da Força Nacional para ajudar nas buscas pelo assassino. Lázaro Barbosa é perseguido há 15 dias por forças armadas de segurança do Distrito Federal e de Goiás. Observou durante dias uma mulher que seria estrupada logo após um assalto a uma chácara na região do Sol Nascente. O criminoso violentou a vítima no dia do seu aniversário, dia 26 de abril de 2021. Em relatos, a vítima disse que, sobre a mira de um revólver, Lázaro a obrigou a caminhar durante 5 minutos para dentro de um matagal. Em seguida, ordenou que a mulher tirasse o vestido e forrasse o chão com a peça de roupa. Em seu depoimento, ela afirmou que o maníaco demorou a ejacular e chegou a dizer que não sabia por que aquilo estava acontecendo, pois a achava muito gostosa. Enquanto estrupava a vítima, Lázaro chegou a abaixar a máscara. O psicopata passava a arma pelos seios, rostos e partes íntimas da vítima. O autor da chacina, que tirou a vida de 4 pessoas da mesma família, aparentava estar transtornado e dizia que frequentava a igreja, que tocava guitarra e baixo, mas que teria ficado louco. Segundo relatos da vítima, a permanência de Lázaro na residência durou cerca de 1 hora e a violência sexual cerca de 40 minutos. A mulher disse que o autor utilizou o seu vestido para limpar as suas partes íntimas e as partes íntimas dela. Diante dessa informação, as vestes das vítimas foram apreendidas. Agora vamos mostrar para vocês o vídeo da delegada responsável pelo caso de estupro.
Para entendermos melhor as situações psicológicas e jurídicas desse caso, contaremos com a participação da renomada psicóloga Graziele Zanco e a ilustre advogada especializada em direito penal, Hélida Patrícia. Agora vamos bater um papo com a psicóloga Graziele Zanco. O comportamento de Lázaro Barbosa pode ser entendido pela psicanálise de Freud, que explica que nossa mente tem 3 partes principais: o id, o ego e o superego. O id é a parte mais instintiva que busca prazer imediato sem se preocupar com regras. Já no ego, a parte racional, que tenta equilibrar os impulsos do id com as suas regras da sociedade. No superego, a parte que representa a moral e os valores que aprendemos ao longo da vida. Se uma pessoa cresce em um ambiente sem limites ou com traumas, o superego pode não se desenvolver direito. Isso faz com que o ego não consiga controlar os impulsos do id, levando às atitudes impulsivas e violentas. Além disso, Freud dizia que a personalidade se forma em fases da infância. Se uma pessoa passa por dificuldade em algumas dessas fases, isso pode afetar seu comportamento no futuro. Por exemplo, se ela tiver problemas com regras e autoridade quando criança, pode crescer com dificuldades para aceitar alguns limites. Outro ponto importante é que Freud falava sobre o inconsciente, que guarda traumas e desejos reprimidos. Às vezes, uma pessoa que sofreu muito na infância pode agir de forma agressiva sem perceber que isso tem a ver com experiências passadas. Isso é chamado de compulsão à repetição, que significa repetir situações ruins como uma forma inconsciente de tentar lidar com elas. Freud também falava sobre 2 forças que influenciavam o ser humano. Pulsão de vida é ligada à sobrevivência, prazer e conexões com os outros. Pulsão de morte, que é ligada à autodestruição e agressividade. Se uma pessoa tem uma pulsão de morte muito forte, ela pode se tornar violenta e não ter medo das consequências dos seus atos. Isso pode se explicar o comportamento de Lázaro, que parecia sempre buscar risco e a violência. Porém, por fim, existem mecanismos de defesa que nossa mente usa para lidar com emoções difíceis. Algumas pessoas negam a gravidade do que fazem, justificam os seus atos de forma errada ou se desligam emocionalmente daquilo que fazem. Tudo isso nos ajuda a entender, mas não a justificar. A psicanálise mostra que ninguém se torna violento do nada, mas que existe um histórico de experiências e traumas que influenciam esse tipo de comportamento. Então podemos entender que às vezes esse traço que levou o Lázaro a cometer foram coisas do passado, do subconsciente, do superego, de traumas vividos e fez ele vir se rebelar nesses atos e nessas atitudes. Então a psicanálise ela vai explicar isso aí, né? Mas não tira a crueldade de tudo que foi feito. Gostaríamos de agradecer pela participação da psicóloga Graziele Zanco. Escutaremos agora o parecer da advogada Hélida Patrícia. E percebemos que o exagero ele acontece da parte da imprensa na cobertura que já o condena sem um julgamento, como também da própria polícia. Ainda que pese sobre ele a periculosidade que o estereótipo do serial killer trouxe, Lázaro foi morto com diversos tiros, né? Quando para se matar alguém, ainda que fosse essa a ordem, não era necessário. Isso me remonta episódios históricos, né? Como o Lampião e Maria Bonita, que não bastava serem mortos a tiros, mas também decepados, né? Tamanha a barbárie dos crimes por eles cometidos, era como se a sociedade quisesse revidar tudo aquilo que aconteceu, mas sem dar chance a que ele pudesse fazer a sua defesa. A defesa é um processo natural, né, que ele teria direito, isso não seria negado. Naturalmente, ele não conseguiria sair sem alguma condenação em razão dos crimes, mas que ele tivesse a oportunidade
né, de levantar questões que poderiam mudar todo o curso dessa história e não deixar essa marca, né, na vida de Lázaro, mas principalmente da família que permanece aqui e que a partir de agora continua com o estigma, né, da esposa de Lázaro, da filha de Lázaro, em que a sociedade também poderá condenar dentro do convívio social delas, fazendo com que elas tenham que, às vezes, esconder a sua própria identidade, para que tenham a oportunidade de viver como pessoas normais. A definição de Lázaro pela sociedade, pela opinião pública, como serial killer, por si só, tira dele a chance de qualquer defesa. Difícil você achar razões, né, com base na comoção pública, que pudessem garantir, como eu mencionei, um julgamento coerente, justo, né, do devido processo legal. Seria importante que a defesa tivesse condições de contar com provas oficiais, laudos, que pudessem justificar, apontar possibilidades dos gatilhos que teriam levado Lázaro a cometer essas atrocidades, caso de fato não viéssemos a contar com provas da participação de outras pessoas nesse crime. A definição de Lázaro pela sociedade, pela opinião pública, como serial killer, por si só, tira dele a chance de qualquer defesa. Difícil você achar razões, né, com base na comoção pública, que pudessem garantir, como eu mencionei, um julgamento coerente, justo, né, do devido processo legal. Seria importante que a defesa tivesse condições de contar com provas oficiais, laudos, que pudessem justificar, apontar possibilidades dos gatilhos que teriam levado Lázaro a cometer essas atrocidades, caso de fato não viéssemos a contar com provas da participação de outras pessoas nesse crime. Ao contrário, as vítimas de Lázaro eram pessoas de fortes relações familiares, de grande convívio na sua sociedade, no seu grupo social, mulheres, homens, trabalhadores, crianças, tudo isso pesando contra Lázaro. Eles eram tudo o que Lázaro não era. E isso bastaria para que nós não alcançássemos êxito numa defesa, numa possível defesa do Lázaro. Ao contrário, as vítimas de Lázaro eram pessoas de fortes relações familiares, de grande convívio na sua sociedade, no seu grupo social, mulheres, homens, trabalhadores, crianças, tudo isso pesando contra Lázaro. Eles eram tudo o que Lázaro não era. E isso bastaria para que nós não alcançássemos êxito numa defesa, numa possível defesa do Lázaro. Lázaro é de uma família comum e não se envolvia com as pessoas, não tinha um sentimento de pertença na sua comunidade. E ele não se importava com isso, não ligava com isso. A sua família, esposa e filha, era a única ligação que ele tinha com os vizinhos, era a maneira em que ele se comunicava por meio delas, porque ele não fazia questão. Isso não era uma coisa importante para ele, sempre mantendo uma característica de um homem mais fechado, solitário. O caso de Lázaro já teve um início difícil em razão dos seus antecedentes criminais, envolvendo crimes contra a vida, como o assassinato de um homem na Bahia. Para além disso, precisamos considerar outros fatores que poderiam projetar as oportunidades de defesa ou não que o caso teria caso o desfecho tivesse sido outro. Essa divulgação pela imprensa tirou do Lázaro grandes possibilidades dessa defesa, porque construiu a ideia de um animal, né? Quando ela tratava o tempo todo da captura. A gente captura animal, a gente
E isso prejudicou muito porque despertou a comoção, né, social, que tem um grande peso numa situação de um julgamento, né, um julgamento dentro de um processo legal, como deveria ser assegurado a Lázaro. Além disso, outras informações dentro dessa construção, dessa personalidade, que é pouco palpável, né, dentro de uma análise criminal, mas ela não é imutável. Foi o fator de elementos, né, como o dinheiro que foi encontrado com ele, mais de R$ 4.000, quando ele foi morto como resultado da ação policial. Isso, minimamente, poderia ser, para um trabalho de defesa, um elemento importante. Poderia suscitar que dinheiro é esse, onde ele conseguiu. De repente, teria sido o objeto da contratação de Lázaro para cometer um crime, né? Contra uma família, duas, e de repente algo saiu do controle e ele começou a criar essa rota de fuga, né? Que levou 20 dias, né? 20 dias até a sua morte, né? Numa tentativa de prisão. E isso, mais uma vez atrelado à questão da personalidade, a gente consegue entender que sendo a personalidade mutável, é importante saber o que poderia possibilitar isso. Aquele homem casado, um bom marido, um bom pai, porque é assim que a esposa sempre descreveu, né? O que teria levado ele a agir dessa maneira? O próprio ambiente em que ele estava, preso, cercado, acuado, um ambiente de mata, sem comida, sem água, né? Vivendo apenas a pressão de todos aqueles policiais, uma força de mais de 200 policiais perseguindo o Lázaro. E como eu disse, a imprensa não abriu espaço para detalhes como este que eu mencionei, que poderia ser levantado pela defesa com a possibilidade de haver aí coautores, pessoas que teriam contratado o Lázaro para algo que não saiu como planejado e ganhou essa proporção do crime em que as pessoas começaram a considerá-lo um serial killer. Obrigada, doutora Helena, pelos esclarecimentos. Na quinta-feira, dia 17 de 6 de 2021, o ministro da Justiça e Segurança Pública ofereceu 20 agentes da Força Nacional para ajudar nas buscas pelo assassino. No mesmo dia, em Cocalzinho, 2 pessoas alegam às autoridades responsáveis locais terem visto Lázaro Barbosa. Horas mais tarde, a polícia trocou tiros com o criminoso. No dia seguinte, já são aproximadamente 270 agentes na Força Tarefa. Na terça-feira, 22 de 6 de 2021, um homem tentava invadir uma fazenda em Girassol e troca de tiros com um proprietário rural. Há suspeitas de que se trata de Lázaro, mas até o momento o suspeito segue não identificado. Um dia antes da captura, a Gerência de Inteligência da Polícia Civil de Goiás conseguiu fracionar o perímetro onde Lázaro estava se escondendo. No dia 28 de junho, segunda-feira, no final da manhã, Lázaro foi encontrado em Águas Lindas de Goiás, com a operação envolvendo mais de 270 agentes em Goiás e no Distrito Federal. Após ser baleado durante a troca de tiros, ele foi encaminhado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O episódio se deu em Itabaracá, região onde o criminoso estava sendo procurado desde a noite de domingo. Bom dia, estamos aqui na Univale, Campus 1, onde o aluno Daniel Meira vai prestar alguns esclarecimentos sobre o caso. Bom dia. Após ser capturado depois de cerca de 20 dias foragido, Lázaro foi atingido por vários tiros em Águas Lindas de Goiás e veio a óbito. Outro desfecho possível seria a captura de Lázaro com vida, que seria conduzido ao tribunal para um julgamento devido. Nessa hipótese alternativa, o julgamento revelaria os atos do criminoso, que teria direito a um advogado para defendê-lo. Ele seria acusado pelo Ministério Público por homicídio, por matar 4 pessoas de uma mesma família que residiam em uma chácara localizada no Inca Norte, bairro da região administrativa de Ceilândia, no Distrito Federal, além de invasão, fuga, sequestro, estupro e coação física irresistível. Ele certamente seria condenado a muitos anos à luz da dosimetria penal, que iria majorar a pena em detrimento dos agravantes penais dos referidos crimes, como a reincidência, a dissimulação e o cometimento contra menor de 14 anos. Todavia, os advogados de Lázaro poderiam apresentar possíveis atenuantes que poderiam eventualmente diminuir alguma fração da pena, como o artigo 26 do Código Penal, por exemplo, que poderiam justificar parcialmente seu comportamento,
bem como incentivar o réu a uma confissão espontânea e discurso de um psicólogo, uma autoridade competente. Conforme um laudo de 2013, quando Lázaro, então com 26 anos, estava preso no complexo penitenciário da Papuda por roubo, porte de arma de fogo e estupro, o define como uma pessoa com seguintes características: agressividade, impulsividade, instabilidade emocional e preocupações sexuais. Já em 2021, segundo o site do governo de Goiás, o psicólogo forense da Polícia Técnico-Científica de Goiás, Leonardo Faria, comentou um laudo a respeito do criminoso, elaborado no passado na penitenciária de Papuda, no Distrito Federal, que o descreveu como psicopata imprevisível, com comportamento impulsivo, agressivo, instabilidade emocional, falta de controle e equilíbrio mental. Segundo o especialista, mesmo porque esse tipo de transtorno não tem uma remissão de sintomas, não tem uma cura, não deixa de existir. Na verdade, ele persiste durante toda a vida da pessoa. O psicólogo forense, que é mestre em criminologia, afirmou que a psicopatia é um transtorno de personalidade, que os psicopatas se caracterizam por ter um desprezo pelas normas sociais, ausência de remorso e de culpa frente a ações que prejudicam o outro. E muitas das vezes eles não aprendem nem por punições, ou seja, continuam fazendo coisas que prejudicam a sociedade, mesmo punindo, eles não se sentem responsáveis por isso. Também outro desfecho possível seria que o juiz condenasse o réu e reconhecesse a inimputabilidade por meio de uma sentença de mérito com absolvição imprópria, ou seja, uma justiça restaurativa, onde a punição do réu seria função exclusiva de tratamento e de cuidados psiquiátricos, objetivando a utilização de medidas alternativas de justiça, com foco na reabilitação, reconciliação e ressocialização. Haja visto o transtorno psicológico psiquiátrico que influenciou a conduta do criminoso, já que especialistas revelaram que ele sofreu de doenças mentais significativas, o que poderia, como dito, ser considerado atenuante para a sentença. Nesse âmbito, um tratamento psicológico intensivo e reintegração social também poderiam ter sido considerados. Gostaríamos de agradecer a participação do renomado aluno de Direito Daniel Meira. Finalizamos agora o nosso jornal de hoje. Até breve!